Olá, empatas! Vim falar com vocês hoje. Muito gostoso falar sobre esse tema, sobre esse assunto, porque eu me identifico com a pessoa empata. E eu sei como é difícil caminhar pelo mundo e se identificar tanto com pessoas que costumam enxergar a vida como essa grande oposição, essa grande luta entre as pessoas. Eu sei como é a dor de encontrar essa maldade com muitas aspas, tá? Pra gente não crucificar aqui, a gente entender um pouco melhor, para além do julgamento moral, como que isso tudo funciona. Porque na medida que eu fui encontrando essa maldade no mundo, eu comecei a ter uma questão filosófica realmente, de entender por que isso existe. E se isso está aqui, faz parte dessa vida que eu estou vivendo, como é que eu posso entender melhor por que isso acontece, para poder viver melhor? Não me decepcionar tanto, não me desiludir tanto e poder manejar melhor nesse ambiente, nessa realidade, né? Bom, eu sempre busquei respostas nesse sentido e a última vale bastante a pena compartilhar. A última que eu obtive, que foi uma explicação do seguinte: a Terra, ela é essa manifestação dos seres em corpo físico, de seres celestes numa realidade material. A gente partiu de uma existência anterior a essa materialidade. E nessa existência, as coisas que são mais sutis, não tem essa densidade da matéria, não existe algo que é fundamental para entender o que eu estou querendo dizer aqui, que é a dualidade. Então a explicação é a seguinte: como lá não existe a dualidade, como é o uno, um só, este todo, porque não existe matéria, não existe a polarização. Eu vou chegar em informações um pouco mais quentes, tá? Sobre isso, que eu sei que até aqui muitos já puderam alcançar, já ouvi falar. Então, como lá não tem matéria, né? Não tem polarização. O que acontece na manifestação do espírito desde de uma existência mais etérea até essa existência aqui, distante deste outro espaço, vamos dizer assim, que é material? Então, aqui também existe diversidade, nesta coisa que é única. Se a gente for colocar em última instância, é uma diversidade, mas é uma diversidade hiperorganizada, hiperconvergente e sinérgica, vamos dizer assim, porque não existe matéria. A matéria é que torna as diferenças mais distantes uma da outra. É que distancia o caminho entre algo e o outro. Então, as consequências das nossas atitudes, elas são mais adiadas. Se a gente faz uma coisa agora, o desenrolar disso na matéria, ele é muito maior do que em ambientes, em existências mais sutis, mais etéreas, porque não tem este peso da matéria para as coisas acontecerem. Você entende? Você pode até já ter ouvido falar, né, que a matéria é energia condensada. Nas linhas de cocriação da realidade, a gente sabe que se a gente pensa algo, se a gente está numa vibração específica, este algo é criado na realidade, só que do pensamento para a manifestação é um caminho longo, porque a gente precisa de tempo, de consistência para poder reunir toda essa energia que está no estado muito sutil para o estado da matéria, que é essa coisa condensada. Então é por isso que a ilusão de separação aqui na Terra existe, por falta de perspectiva de que o processo ele se desenrola e lá na frente a gente se encontra de uma maneira ou de outra, e de que todo mundo está interligado. Então, como a gente está
na divisão da divisão da divisão e no estado muito denso, a gente simplesmente não enxerga que está todo mundo numa coisa só, que na verdade somos um só. Até porque nem em vida a gente consegue conciliar todas as necessidades, enfim, a gente não consegue viver em harmonia, porque uma só vida de um ser humano também não dá conta de integrar tudo. Nosso tempo, nossa saúde, nosso corpo, nossa existência é limitada. Então a gente, com a nossa individualidade, a nossa vida particular, a gente sim marca uma diferença que nos distancia das outras pessoas. E é por isso que cada pessoa vai olhar para a tua necessidade, em primeiro lugar, para manter esta unidade deste todo maior, desse espírito, porque para ela sobreviver, para ela se manter, ela precisa enxergar este universo particular, né? E eu sei que às vezes o empata, ele busca sempre o todo, né? E ele acaba se dissolvendo muito nas outras pessoas ou buscando satisfazer as necessidades das outras pessoas, atendê-las e ajudá-las, porque ele acredita que não tem consequências materiais para isso, para a vida própria. Às vezes ele não enxerga que tem, né? Que ele está tirando do dele necessariamente, porque a energia e a atenção dele são limitados. Essa é a regra, infelizmente, desse mundo. Se ele dá demais, né, e não dá para si, vai faltar. E eu sei da dor que pode ser encontrar com essa dualidade no mundo, encontrar com as oposições, com pessoas que fazem o mal, às vezes intencionalmente, mas muitas vezes não intencionalmente, não querendo ver o outro mal, mas apenas como uma disputa mesmo, como uma forma de ver e sobreviver no mundo. As pessoas podem só estar muito identificadas com a matéria e temem a dissolução, né? Temem o compartilhamento, porque acreditam que não vai vir do outro. Se ela dá, não vai vir de volta. Infelizmente mesmo, que eu sei que é muito bom esse estado de confiança e de amor, de confiar mesmo na vida, nas pessoas, esperar o melhor delas. Mas infelizmente a gente precisa lidar com a dualidade, com a oposição nesta Terra, e gosto de pensar que isso tem um porquê também, que pode ser fortalecer esta unidade que você veio representar, porque em Terra, apesar da gente ter essa memória, que eu acredito que seja uma memória desse amor universal, que a gente quer sentir de novo e manifestar, onde não existe sofrimento, onde é tudo resolvido, essa memória que a gente tem, que a gente fica saudoso, querendo viver isso aqui na Terra, é um registro que a gente pode voltar de vez em quando, mas a realidade daqui é uma realidade outra. E eu sei que também pode haver uma questão de dificuldade em termos de identidade mesmo, né? De que pessoas a gente vai se tornar quando a gente, enfim, entrar no jogo da matéria, entrar no jogo da dualidade, entrar no jogo da maldade. Não estou falando da maldade intencional, mas da esperteza, da malandragem que a gente precisa. Muitas pessoas, inclusive, consideram pessoas boas como pessoas bobas, né? Mas é bobagem realmente ficar esperando que o outro te dê amor quando ele não está preparado e nem desejoso de fazer isso. Mas isso é uma grande desilusão, isso é uma grande dor, né? E a gente vai entender que a gente também não está preparado para fazer isso o tempo todo. E pode ser bastante duro falar assim, mas essa é uma posição que essa memória, esse saudosismo, se ele for insistido aqui na Terra, se a gente insistir nisso aqui na Terra, é uma posição infantil, é uma posição imatura, porque a gente precisa estar disposto a encarar um pouquinho desse gosto amargo, de se colocar em disputa, que na verdade ele deixa de ser amargo e passa a ter um certo prazer também,
e abandonar um pouco essa identidade muito identificada, apenas identificada com esse amor universal, saber transicionar e jogar esse jogo aqui da Terra também, porque a gente tem coisas para combater aqui, a gente tem a ilusão da separação para combater, a gente tem a inveja, a gente tem os ciúmes, a gente tem a desesperança, a desilusão, a tristeza, a ansiedade, a mente dominando a cabeça das pessoas, fazendo elas ficarem preocupadas, a inveja fazendo elas quererem arrancar dos outros, enfim, tudo isso produzindo esse mal-estar, esse sofrimento, e a gente precisa se defender disso. E pensar que a gente está se defendendo e eliminando não a pessoa, mas a manifestação polarizada, que é tudo isso que eu falei, a gente consegue vestir um pouco mais esse personagem, porque a gente não está eliminando uma pessoa, a gente está eliminando aquilo que ela está carregando dentro dela, que não é ela como um todo, ela é muito maior que isso. Ela também é este todo, harmônico, amoroso, mas ela está nesse momento, assim como a gente também passa por esses momentos, né? Mas é muito interessante, porque pessoas empatas podem sentir muito pouco, nunca ter se identificado muito com um sentimento de vingança, de inveja, de ciúmes. Então a gente pode esperar que as outras pessoas também sintam um pouco isso. Mas na medida que a gente vai vivendo essa experiência na Terra, a gente vai sentindo muito mais esse tipo de coisa, né? A gente vai se deixando permear por isso. Conforme a gente vai querendo satisfazer desejos, que a Terra o físico é um espaço do desejo, né? O desejo de comer alguma coisa gostosa, o desejo de ter uma vida material confortável, de gozar dos prazeres sexuais, o desejo de ter, enfim, aquela pessoa contigo, o desejo de ficar confortável, seguro, emocionalmente estável. Conforme a gente vai satisfazendo e querendo satisfazer esses desejos, mais a gente vai criando esse tipo de sentimento, que ele é natural que surja porque é da dinâmica da Terra, né? Mas a gente, mesmo que a gente viva mais as dinâmicas dessa Terra, a gente pode não esquecer da onde a gente veio, nunca esquecer. Então não é uma desilusão de ai, tudo acabou, é isso aqui mesmo, não dá para ser uma pessoa boa, eu vou agora esquecer isso tudo e vou botar para F. Então não é exatamente isso. É abandonar a posição infantil e imatura, assim, de se identificar com essa pessoa, eu só quero amor, para entender qual que é o jogo aqui e jogar, confiando que você está aqui por algum motivo. E não, você não vai esquecer deste ser. Aliás, você vai retornar para ele, você sabe disso, né? No final da vida, inteiramente. Então, quando a gente encara essa experiência como um joguinho, quando a gente sabe que não se encerra aqui, mas que aqui tem prazeres que a gente pode e deve viver, então fica muito divertido, fica uma experiência de descoberta, de investigação, de experimentação. Acho que é isso, experimentação e fluidez. Se a gente cai na ilusão de fixação, que é o estado último da matéria, o congelamento, pensa que a diferença desses dois mundos é a velocidade dessa fluidez. Então aqui, como não tem matéria, a fluidez ela é absoluta, de um para outro. E como isso é muito rápido, não tem a separação, acaba virando uma coisa só. No Yin Yang, pensa o Yin Yang, que é aquele movimento de um e de outro. E quanto mais rápido isso roda, mais isso vira uma coisa só. Não dá para separar o branco do preto. E aqui, que é o estado de condensamento, reunião de energia cada vez mais condensada, e aí cria isso, né? Cria matéria. E o estado último
desta matéria é o completo congelamento. Se a energia no estado material ela é muito mais lenta, a ilusão que a gente tem é de que a gente quer congelar aquilo que é prazer. Congelar os momentos de felicidade, congelar as vitórias, as delícias, os sabores e os prazeres. E quando a gente entra em sofrimento, o sofrimento ele é cada vez maior quanto mais a gente se identifica com esse congelamento, quando a gente acha que não vai passar. Da mesma forma que a gente deseja que os prazeres também não passem, quando a gente está no sofrimento, a gente tem medo de que nunca passe. Isso é a identificação absoluta com esse estado da matéria. A ilusão de perseguir a estabilidade, a previsibilidade dos prazeres e das conquistas, e a ilusão no sofrimento de achar que isso nunca vai passar e que a gente é só isso. E não se deslocar para uma realidade diferente, não se abrir, não fluir, enfim, não sair desse estado condensado e se deixar levar pela imensidão da vida. Então é isso, eu queria falar um pouquinho com os empatas porque eu sinto falta aqui na internet, no YouTube, de papos assim. Eu acho que a gente às vezes se sente muito sozinho nesses desejos de amor eterno e de essas memórias, né, de uma outra vida. Então, se você se identificou, me conta aqui embaixo, me conta o que você pensa sobre isso. E a gente segue conversando. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal também. Beijo.